Olá, eu sou a doutora Márcia, ginecologista e obstetra, oncologista e cirurgiã, e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho a respeito das transformações na vida da mulher na fase do climatério. Primeiro, acho que é legal a gente conceituar o que é climatério. Climatério é a fase onde os ovários da mulher começam a produzir menos hormônios, e isso começa a acontecer em torno dos 40 anos. Isso não quer dizer que a mulher ficou velha ou que a vida dela acabou. Eu tenho um monte de paciente que engravidou nessa idade, tenho pacientes que engravidaram com 40, 41, 46. Isso não quer dizer que a vida reprodutiva dela acabou, quer dizer que ela está passando por transformações. Eu costumo dizer que as pacientes no climatério são adolescentes ao contrário, porque da mesma forma como a adolescente está ingressando na vida hormonal e reprodutivamente ativa, a mulher no climatério está passando pelo movimento oposto. Ela está deixando essa vida reprodutivamente ativa para trás. Não quer dizer que a vida dela vai acabar, mas quer dizer que ela vai se transformar. E o nosso papel como ginecologista é ajudar essas mulheres a passar por essa fase que nem sempre é muito fácil. Eu tenho muitas pacientes que chegam aqui chorando, tristes, deprimidas, tanto com as mudanças físicas como com as mudanças emocionais. A primeira mudança que eu vejo, normalmente, são as mudanças emocionais. Essas mudanças acontecem porque a mulher tanto tem uma mudança na vida dela, os filhos crescem, os papéis mudam, como uma mudança física, por conta do hormônio que ela tem, que é o estrogênio, que é o principal hormônio feminino, está diminuindo no sistema dela e esse hormônio faz diferença em todos os órgãos. Normalmente no cérebro, nas mamas, na pele, na vagina, nos ossos. O estrogênio atua em todos esses setores. Então, em cada local onde o estrogênio atua, a gente vai vivenciar nessa fase uma transformação. A nível de cérebro, o estrogênio diminuindo, normalmente a mulher vai começar a notar tanto variações de humor, que a gente fala que, eu falo para as meninas que parece uma TPM eterna. Você fica sempre com labilidade emocional. Ou tá irritada, ou tá triste, ou não. E normalmente sem motivo. Eu tenho muitas pacientes que chegam aqui, sentam e choram e falam: doutor, eu não tenho problema, mas eu estou muito triste. E chora. Então, isso também é uma alteração hormonal e isso também a gente pode tratar. Além da labilidade emocional, a gente também tem lapsos de memória. É muito comum a mulher se esquecer das coisas. Então, ela esquece uma palavra, às vezes não consegue lembrar onde deixou uma coisa. Às vezes isso é porque ela não está treinando essa memória bem ou porque realmente esse cérebro está com falta de estrogênio. O que fazer nessa situação? O cérebro sempre precisa de treinamento. É muito importante que a gente mantenha o cérebro em atividade. Então, a partir dos 40 anos, é muito legal aprender uma coisa nova, fazer caminhos novos, aprender capacidades novas. Isso cria novas conexões no cérebro dessa mulher e vai dar para ela mais ferramenta para evitar que ela perca capacidades no futuro. A parte da labilidade emocional, normalmente a gente tem que tratar. Os psicólogos ajudam muito a gente, fazendo as mulheres ingressando em terapia nessa fase é muito bom, ajuda muito a resolver as questões e às vezes a gente precisa recorrer a medicamentos, tanto fitoterápicos como alopáticos. Tudo bem, vai ser uma coisa importante na vida dessas mulheres tratar esses distúrbios afetivos, porque isso torna a vida delas mais funcional, mais dinâmica. Outra coisa importante que acontece com as mulheres nessa fase é o aumento de peso. A gente enxerga que esse aumento de peso tem também múltiplas causas. A queda do metabolismo é uma delas, então essa queda de metabolismo acontece tanto por diminuição da função tiroidiana, que trabalha junto com os ovários nesse equilíbrio hormonal feminino, como muitas vezes pela diminuição de atividade física, ela diminui o nível dela de atividade por causa de outros compromissos ou até por preguiça. E aí vem o link com essa coisa mental. Ela está deprimida, ela está chateada, ela está sem ânimo, ela não quer ir na academia, ela não quer fazer nada, ela só quer ficar deitada vendo Netflix. Ou às vezes nem isso. Esse aumento de peso quase sempre é focado na barriga.
a gente vê que a maioria delas tem aumento de volume abdominal. A barriga vai crescendo, independente às vezes do que se faça. A gente sempre explica que nessa fase a mulher precisa diminuir a quantidade de alimento calórico que ela come e aumentar a quantidade de exercício para compensar essa queda no metabolismo. Diminui mesmo a quantidade de perda de caloria para cada atividade que ela faz. É muito importante nessa fase introduzir alguma coisa de musculação, alguma coisa de atividade de ganho de massa muscular, porque também acontece uma perda de massa óssea. Os ossos tendem a ficar mais frágeis, tendem a fraturar com mais facilidade. Se essa mulher faz atividade física, se ela faz uma atividade muscular, ela evita que estes ossos tendem a quebrar tão facilmente e colabora com o tratamento se ela precisar. Outra queixa frequente é a diminuição da libido. Isso tem a ver com a falta do estrogênio no cérebro também, porque afinal a libido ela não está focada no genital, ela está na cabeça. E também tem a ver com a falta do estrogênio locorregional, na vagina, no genital. A vagina tende a ficar mais seca, menos lubrificada, menos vascularizada, então a mulher tende a demorar mais, tanto para conseguir chegar na excitação adequada, como tende a demorar mais para chegar no orgasmo. Isso também é resolutível, existem várias formas de tratamento. Hoje em dia existem inclusive hidratantes que essa mulher pode usar na vagina e que vai ajudar muito a longo prazo, além dos lubrificantes para o momento da relação. Como a gente está vendo, tudo que a gente está falando requer uma adaptação. A vida muda e a gente tem que mudar com ela. Outras alterações acontecem com frequência. Normalmente, o colágeno dessa mulher também tende a diminuir. Então, ela começa a perceber fragilidade nos tecidos. Então, tanto as mamas, como a pele do rosto, como a pele do corpo todo, começa a mudar de consistência. O colágeno, ele é uma molécula produzida pelo seu próprio organismo. Não adianta você passar um creme com colágeno ou tomar colágeno achando que isso vai modificar a tua pele. Isso não vai acontecer. O colágeno é uma molécula que o seu corpo tem que produzir, o seu colágeno. E o seu colágeno é totalmente modulado pelos seus hormônios. O estrogênio modula o colágeno. Então, vale mais a pena para essa mulher que está notando alterações da pele usar alguma coisa que melhore a produção própria dela de colágeno do que ficar usando colágeno em si. Diferente de outras situações em que o colágeno pode ser útil, como quando ela está com dores articulares. É uma outra coisa que a gente nota bastante, mulheres terem queixas tanto de dores musculares como de dores articulares. E essa dor também tem relação com a diminuição da lubrificação articular causada pelo climatério, pela diminuição do estrogênio. As dores articulares podem ser melhoradas com um bom treino personalizado, com fisioterapia e tem tratamento também. Tanto a reposição hormonal pode ajudar nesse quesito, como existem medicamentos. A gente está falando, colágeno ajuda, existem outros medicamentos que ajudam na lubrificação das articulações, que também ajudam nessa fase, e fazer as coisas com cuidado, porque a gente começa a somar morbidades. Essa mulher fica com dor articular, aí ela não faz atividade física, aí ela ganha peso, aí o peso força mais a articulação, a dor articular faz ela fazer movimentos erráticos, tem osteoporose, às vezes ela cai e aí ela quebra. Então, todo esse pacote pode ser evitado cuidando de cada uma dessas situações em especial. E todas elas têm a ver com essa transição hormonal que a mulher está vivendo. Outra coisa que é comum, que acontece nessa fase e as mulheres reclamam muito, é tontura, labirintite. Às vezes a mulher acha que começou a ter uma labirintite do nada, mas ela não correlaciona que a labirintite pode ser um sintoma também do climatério. O mais top dos sintomas do climatério e o que mais todo mundo se queixa são as ondas de calor. As ondas de calor são, em última instância, uma vasodilatação. Fica quente, normalmente da cintura para cima, e em geral essa mulher começa a suar. Sua na cabeça, sua na axila, faz suor pungente mesmo, uma quantidade grande.
E a mulher passa muito mal quando acontece isso, porque ela está sentindo calor independente da temperatura lá fora. Pode estar o maior frio, ela está com calor. Um horário frequente das ondas de calor acontecer é no meio da madrugada, de 2 a 4 da manhã que a gente fala. Nesse horário, a mulher normalmente acorda, não necessariamente por causa da onda de calor. Ela acorda porque ela sua e fica com frio depois, porque o suor é desconectado da temperatura do ambiente. Às vezes está até frio. Aí ela acorda com frio, o travesseiro molhado, a camisola molhada. A onda de calor também pode se manifestar de um jeito mais discreto, com um leve aumento da temperatura corporal total. Então, ela aumenta a temperatura geral. Então, tá todo mundo com uma blusinha, ela tá de camiseta. E isso o tempo inteiro. Isso também é uma alteração que é relacionada à diminuição dos hormônios. Tudo isso faz parte desse pacote de transição do climatério. A transição do climatério ela vai acontecendo até o evento final, que é a menopausa. A menopausa é a última menstruação da vida da mulher. A gente só sabe que aquela menstruação foi a última depois que ela passou pelo menos um ano sem ter menstruação nenhuma. É claro que nos exames hormonais a gente já consegue detectar as alterações demonstradas pelo sangue. Aí a gente consegue saber que ela está passando por essa fase de diminuição da função ovariana. Mas a menopausa, classicamente, é só essa última menstruação da vida. Então a vida da mulher vai se dividir em pré-menopausa, antes dessa última, e pós-menopausa, depois dessa última. A fase pós-menopausa também pode trazer todos esses sintomas que já estavam acontecendo no climatério, mas ao longo do tempo esses sintomas vão se modificando ou a mulher vai se acostumando com eles também. A maioria das mulheres vai buscar algum nível de tratamento e os tratamentos são muito variados, tanto comportamentais, práticas físicas, alimentares, as dietas e os nutricionistas ajudam a gente muito nisso, psicoterapia, e aí os psicólogos também ajudam a gente muito nessa fase, além de cuidados endócrinos, muitas vezes elas precisam tratar problemas tiroidianos que aparecem junto, o hipotiroidismo é muito comum associado a essa fase da vida da mulher, e aí a gente com esse time multidisciplinar de profissionais consegue trazer a qualidade de vida dessa mulher de volta para o que ela considera normal.